Pessoal da TV Ibis, boa noite. Pessoal de Goiânia também, boa noite. Só vamos dar uma olhada então no celular para a gente poder começar. Vamos fazer a nossa prece. Agora vai ter de ser de luz, porque não dá para diminuir. Então vamos nos preparar. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, nós vos pedimos a Tua presença e a Tua bênção para que o nosso enriquecimento interior possa existir. Que todos nós sejamos envolvidos em muita paz e em muita alegria. Graças te damos, que assim seja. Pessoal, nós estamos tentando fazer um estudo. Que nos esclareça um pouco mais a respeito do psiquismo humano. Geralmente nós estamos acostumados com a divisão entre consciente e inconsciente. E conforme a visão que nós temos, seja ela provocada pelo estudo de Freud, seja ela provocada pelo estudo de Jung, ou tantos outros que estudaram esse assunto, e também a doutrina espírita, nós podemos ter visões diferentes de inconsciente. Nós podemos ter o inconsciente apenas como conteúdo daquilo que já foi consciente e voltou a ficar inconsciente, até conteúdos que possa estar o desenvolvimento nosso todo, de toda a nossa raça. Mas, se nós tivermos uma visão bem mais ampla, o inconsciente é muito mais do que isso. O inconsciente é todo o conteúdo da nossa história. E a nossa história, ela começa num processo muito mais amplo. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que existe o espírito e por que existe a matéria? E por que o espírito fica preso à matéria? Essa resposta nós vamos tê-la em várias filosofias, em várias religiões, mas a gente não tem ela com tanta sabedoria e com tanta extensão como a gente tem na obra de Ubaldi. Principalmente quando ele nos mostra a queda espiritual, ou a queda primordial, ou a queda dos anjos, que é uma expressão que ele não gostava, mas que ao mesmo tempo é mais conhecida assim. Essa queda nada mais é do que a parábola do filho pródigo, em que o filho perde todas as riquezas do pai, vai para reinos distantes, ou seja, adultera essas riquezas, e depois ele cai em si e retorna. É o que o Ubaldi vai chamar de um período de involução ou contração da consciência e um período de retorno. Logicamente que aí nós vamos ter aquelas duas noções que nós já mostramos aqui várias vezes e que estamos repetindo hoje, que a gente quer encerrar esse primeiro tópico para que a gente abra para um maior. Então vamos lá, por favor? Se nós colocarmos, eu vou pegar aqui porque não estou colocando um apontador, porque senão o pessoal da TV Web não enxerga. Nós mostramos essa figura no primeiro dia da nossa aula, mostrando que, na verdade, o nosso psiquismo é formado de diferentes campos. E nós fomos estudar esses campos. Logicamente, quando eu falo campo aqui, toda vez que se fala em campo, a gente tem de falar numa partícula que transmite a força desse campo. Então, quando eu faço um campo eletromagnético, a partícula é o fóton. Quando eu falo um campo nuclear, a partícula, por exemplo, pode ser o gluon. Mas, quando eu me refiro aqui a campo, eu quero referir inclusive ao campo do pensamento, ao campo familiar, que é formado de pensamentos. Porque o pensamento, segundo André Luiz, também é matéria e também é formado de partícula. Então, quando eu me refiro a esses campos, eu estou falando desde os campos sutis aos campos mais grosseiros. E o pensamento também pode ser mais sutil ou ele pode ser mais grosseiro. Lembrando o seguinte, que o pensamento em qualquer condição, ele também será formado de partícula. André Luiz chega a falar eletromental, Irmão Auro, um dos livros dele, chega a falar em quark mental, mostrando que essas partículas também podem ser correlacionadas com o pensamento num sentido mais amplo. Logicamente que num sentido bem mais amplo do que esse. Quando se falava, tempos atrás, em diferentes tipos de matéria, em diferentes tipos de energia,
principalmente em diferentes tipos de matéria, principalmente falando matéria mais grosseira e matéria mais sutil, tinha um certo sentido de descrédito, porque sempre se procurava a interação dessa matéria ou dessa energia no nosso mundo e o princípio de conservação da matéria, da energia. Mas acontece que cada dia mais que se passa, vai se descobrindo novos tipos de matéria. Antigamente, todo o universo era formado apenas dos átomos que compõem a tabela periódica. Hoje em dia se sabe que isso aí representa apenas 4%. Então aquilo que era 100% no passado representa 4% hoje. E já se fala então em matéria escura e se fala em energia escura. Fatos que eram desconhecidos tempos atrás, e não é muito tempo não, por volta dos anos 70. Então, consequentemente, surgiu uma nova visão, surgiu uma nova matéria, surgiu uma nova energia que não se sabe nem do que é formado. E a doutrina espírita e tantas outras nos ensina que essas matérias podem também ser de diferentes dimensões. Elas podem ser desde matérias grosseiras até a matéria sutil. Consequentemente, nós podemos pensar em campos, desde os campos mais próximos à nossa consciência até os campos maiores. Se eu penso nos campos maiores, é dele que parte tudo. Quer dizer, um dos objetivos do nosso curso é estudar, por exemplo, constelação familiar, no sentido, inclusive, de explicar por que a constelação familiar é possível. Mas nós devemos lembrar que não é na constelação familiar ou no campo familiar que tudo isso nasce. Não é no trauma, por exemplo, que tudo isso nasce. Nós devemos lembrar que tudo isso nasce a partir de um processo que já ocorreu há bilhões e bilhões de anos atrás. Ou seja, naquilo que teve o princípio do tempo. Então, se nós partirmos dessa visão, nós vamos entender por que razão nós vamos fazer essa evolução. E aí é o que nós já mostramos também aqui. Vamos lá? Próxima imagem, por favor. Que nós mostramos a evolução em 3 campos. A evolução que vai do ego ao self. Porque a queda foi a contração da individualidade. Então, consequentemente, essa daqui se chama evolução individual. É a que vai do ego até o self. Entendendo o self como si mesmo, a individualidade real. Entendendo o ego como individualismo. Então nós tivemos uma queda da individualidade real, do verdadeiro ser, para uma queda no individualismo, que é o ego. Ao mesmo tempo, nós caímos da totalidade para o distanciamento. Então o espaço nada mais é do que a consequência desse distanciamento entre os seres. E aí nós temos também a nossa evolução coletiva, que inicia com eu e o próximo e evolui até a totalidade, passando pela coletividade. Então essa é a nossa evolução. E também temos uma evolução em Deus, que parte desde a negação até a descoberta de Deus, que é aquilo que está na parábola do filho pródigo, que fala quando o filho caiu em si e encontra o pai a meio caminho, que é exatamente essa fase de retorno. Então, logicamente, que tudo é repercussão desse fator da primeira queda. Ou seja, o egoísmo, como diz o livro do Espírito, o pai de todos os vícios, ele nasce nesse processo. E esse processo é que gera todas as ações. Eu expliquei aqui da outra vez, é que como se fosse uma expansão, um fluxo existente no sistema, que vai da individualidade a Deus, de Deus à individualidade, e nesse momento houve uma queda. Não teve um responsável pela queda. Não foi um espírito que coloca na figuração do Lúcifer como se fosse o elemento responsável pela queda. Não, isso é porque a gente está acostumado a jogar a culpa no outro. Se nós entendermos que a queda, que os espíritos dentro do sistema são complementares e que nós temos a nossa imagem um dentro do outro, certo? E que no sistema todo o processo é intrínseco e interior, nós vamos entender então que esse processo foi um processo que nasceu de um ponto mínimo e expandiu na criação do universo. Lembra que a primeira queda, é uma queda pequena. Por quê? Porque é próxima ao sistema. É aquilo que nós vamos encontrar na Bíblia chamada de campo. Você pode olhar que o filho mais velho da parábola, ele está no campo. Quer dizer, houve uma pequena queda. E se você observar também, Caim matou Abel no campo. Isso tudo é símbolo. Se nós colocarmos o campo como a expressão mais próxima do sistema, nós vamos entender que a queda ocorreu pequena. A queda quando ela ocorreu, ela foi pequena. A continuidade da queda foi a continuidade do processo que veio desde o egocentrismo até a negação.
Então isso é o fluxo que o nosso próprio livre-arbítrio foi dando a visão. Se tudo no universo é amor, nós temos de entender que tudo no universo é livre-arbítrio. E tudo no universo é liberdade. E o determinismo nada mais é do que consequência dessa escolha. E nós ficamos presos dentro de nós mesmos. Por isso que quando a gente olha, a gente sempre vê a gente e o outro. Nós nunca vemos conexões entre a gente. Nunca vemos interações. A interação começa a nascer no campo do afeto. E você pode olhar que todo o processo na vida é feito de interação interior. Até a gravidez é interior ao organismo. Para mostrar para a gente que todo o processo ele é interior. Ele não é exterior, ele é sempre interior. Todo o processo. Então, consequentemente, como houve uma queda, nós passamos a ter uma evolução. Uma evolução que vai da individualidade, evolução individual que vai do individualismo ao self, uma evolução que vai do eu e o próximo à totalidade, e uma evolução que vai da negação a Deus. Então esse é o processo em que a gente existe. Próximo slide, por favor. Isso aqui nós mostramos, se nós pegássemos as cores para representar a nossa personalidade, nós veríamos que nós somos formados de faixas infinitas de conteúdos, que vai desde os conteúdos sistêmicos, que estão na nossa alma, que estão todas as nossas potencialidades e possibilidades, até os conteúdos da personalidade humana, certo? Que nos formam das mais diferentes formas. Então nós, na verdade, somos feixes vibracionais, ou seja, feixes que vibram, e entendendo que o feixe do sistema é um feixe, na verdade, não vibratório, mas intrínseco, interior. É aquilo que nós vamos encontrar na física quântica como ligação não local, ou emaranhado quântico, que é exatamente aquilo que pode melhor aproximar da ideia. Lembra que nós, quando estamos usando ideias da física para poder explicar isso, na verdade, nós estamos fazendo aproximações, nós não estamos fazendo identidade de conceito. Nós estamos pegando aproximações para ajudar os nossos raciocínios a compor uma visão mais ampla. Não dependemos da física ou de qualquer coisa que seja para poder trazer esses conceitos filosóficos. Mas, logicamente, que nos ajuda a compreender, porque faz uma síntese. Lembrando que é uma comparação e não uma identidade. Está claro? Próximo. E nós mostramos aqui, se nós pegarmos aquela lua lá como espírito, nós vamos ver as diferentes formas que compõem o nosso psiquismo, que nós mostramos aqui no início, para ver que essas diferentes formas, esses diferentes feixes, que a gente pode também chamar de diferentes vozes, vão falar dentro do nosso interior. Desde a voz mais profunda da maldade, aquelas que a gente já frequentou no campo da vida, ou ainda frequenta, até as vozes celestes. Tudo isso está no nosso conteúdo. A nossa opção é que determina a escolha do conteúdo que nós vamos materializar onde nós estamos. Então nós materializamos isso através do pensamento, através da palavra e através do ato. São 3 tipos de materialização. Cada materialização dessa torna-se cada vez mais forte. A materialização do pensamento é uma, a materialização da palavra é outra e a materialização do ato é outra. São 3 materializações que nós ficamos presos dentro da roda de Sansara, dentro da roda do karma, por essas materializações, porque a partir daí nós somos responsáveis pelos efeitos coletivos que ela provoca. Logicamente que a materialização do pensamento ela pode ser corrigida mais rapidamente. A da palavra é mais difícil, porque já introjetou nas pessoas e se espalha com uma facilidade imensa, principalmente no nosso mundo. E a do ato é a concretização de todos os nossos desejos, e nós passamos a ser responsáveis por isso. É por isso que Jesus nos disse tão claramente, cada um segundo as suas obras. Porque a obra é a materialização de todo esse ciclo que começou lá no pensamento, lá na vontade, lá no desejo. Próximo. Vamos lá? Pode ir? Aí nós mostramos aqui o sistema, que isso aqui nós já explicamos várias vezes. Então nós temos uma natureza sistêmica. Ó, é importante gravar isso, porque nós vamos discutir esse processo. Da mesma forma que nós somos formados de uma natureza espiritual e uma natureza material, ou seja, nós estamos encarnados, temos um corpo encarnado, mas também temos uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual representa vários campos de consciência. Esses vários campos de consciência é o que a gente chama de aura. Então, os diferentes corpos que compõem o perispírito, desde o corpo astral até o corpo de beatitude,
certo? E na verdade, esses corpos também têm várias camadas, não são só 7 ou 10, conforme a escola que a gente escolha. Na verdade, esses corpos representam campos dimensionais da consciência. Desde o corpo físico, que é o corpo mais grosseiro, o duplo etéreo, que é as energias vitais do corpo físico, e depois vem o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo, aí vai, corpo búdico, o corpo de beatitude, conforme a escola, nós podemos caminhar aí em torno de 7 a 10 corpos. Isso representa planos vibracionais. Logicamente que cada corpo desse também representa dimensões. André Luiz deixa claro em sua obra que no momento que a gente morre, o peso específico do nosso perispírito define a região onde nós vamos viver. Então, conforme o corpo astral, conforme a densidade vibratória desse corpo, define a região espiritual onde nós vamos viver. Então, se o corpo astral é mais denso ou menos denso, consequentemente, nós vamos viver determinados níveis de consciência. Entendendo aqui como consciência um conteúdo coletivo que se expressa através da nossa individualidade, da nossa personalidade. Então, na verdade, a consciência é um campo comum e que expressa através da nossa personalidade. Então, nós podemos dizer, a primeira coisa é o seguinte: nós não temos um espírito, nós vivenciamos um espírito, porque o espírito é um. Nós não temos uma consciência, vivenciamos uma consciência. Nós não temos um plano mental único, nós vivenciamos um plano mental. Mas nós temos escolhas únicas e definições únicas. Isso aí é individual. Ou seja, dentro das nossas escolhas provocadas pela vontade, pelo desejo, ou por que seja, são individual. É aquilo que nós explicamos. É como a nossa respiração. O ar que nos penetra é semelhante para todos. Mas o ar que sai de nós traz características do nosso organismo físico. Certo? Conforme for a nossa troca gasosa, conforme for os conteúdos que nós temos, esse ar vai sair um pouco diferente que sai do outro. Então, da mesma forma, é que nós temos de entender esses campos. E dentro desses fatores, nós vamos encontrar, então, dentro de nós mesmos, toda essa representação. Então, nós somos espirituais e somos terrenos, vamos dizer assim. Como dizia Paulo de Tarso, há corpos espirituais e há corpos terrenos. Agora, nós também temos uma natureza maior do que tudo isso, uma natureza sistêmica, que é a natureza que nos liga ao todo, que nos liga à unidade, que nos liga a Deus, e uma natureza antissistêmica. Então, antes da natureza espiritual e antes da natureza física, nós temos a natureza sistêmica e antissistêmica. A sistêmica nos une à totalidade, à felicidade, a Deus, e a antissistêmica nos une aos campos de consciência que nós fomos passando através da queda. Se nós colocarmos para a gente entender que os campos de consciência seriam definidos desde os serafins, dos anjos, dos arcanjos, até o homem, e abaixo do homem, o animal, o vegetal, o mineral, o átomo, o espaço, nós entenderíamos então que tudo na vida é consciência. E, dependendo do campo de consciência, ela expressa um eu já consciente de si mesmo, penso, logo existo, ou um eu que ainda não tem consciência disso, mas já tem identidade. Então, se você pegar, por exemplo, determinados átomos, eles têm identidade. Eles já têm certas características, têm certas afinidades, certo? Maior com um átomo, menor com outro, e formam moléculas que também têm as suas identidades. Então, o processo de identidade, de individualidade, é comum em todos os seres. Próximo. Pode ir. Próximo. Próximo. Bom, aí tem o antissistema, que nós também estudamos. Então, o plano primordial da vida é o plano sistêmico, que é o plano do amor. Amor, felicidade, ordem, pertence ao plano sistêmico. E o antissistêmico é o início do caos. Por isso que quando a gente pega a Gênesis, está lá, no princípio era o caos. Ou seja, o início do caos. Por que houve a palavra caos? Porque começou a haver uma separação. A separação da individualidade e da totalidade. A separação da coletividade da unidade. A separação entre o eu e Deus. Por isso que quando a gente pega a Gênesis, e principalmente a gente pega a passagem de Adão e Eva, está colocando lá assim, que em determinado momento Adão se sentiu só. O que aconteceu? Ele começou a fechar em si mesmo.
E a hora que manifesta a individualidade na sua real potência, que é a Eva. Por isso que a individualidade sai da costela, ou seja, do campo da energia, quase formando a matéria, que é exatamente a representação da queda. E a Eva que conversa com a serpente, que é o símbolo da dualidade. A dualidade entre a vontade do ser e a vontade do Criador. E quando ele escolhe a vontade do ser, em detrimento da vontade do Criador, há então a queda. E é por isso que Deus vai falar para Adão, ó, comerás o pão com o suor do seu rosto. Que pão é esse? O pão espiritual. Vai falar para Eva, parirás com dor, porque agora para você sair do nível de consciência para outro nível de consciência, haverá dor. E essa dor que a gente sente em abandonar determinadas concepções, determinada visão, para ir para outra visão, para outra concepção. E isso é uma escada paulatina, que é a escada de Jacó, onde os anjos descem e sobem. Ou seja, a descida evolutiva e a subida evolutiva. Que é exatamente aquilo que Jacó teve na sua visão de sonho. Que é o processo em que nós estamos intercalados, o processo pela qual nós caminhamos na nossa vida. Próximo. Aqui nós mostramos várias vezes, né? Que nós mostramos aqui as consciências formadas, desde lá a consciência arcangélica até a consciência atômica e espacial. Coloca a visão dos planos. Pessoal, gostaria que vocês entendessem isso aqui agora. Isso aqui é uma tentativa de representação de todos esses planos. Como se o nosso inconsciente estivesse estratificado dentro dessa estrutura. Tá claro? Então, esse primeiro plano que está representado aqui, logicamente que ele não forma um campo, porque ele não é vibracional. Ele envolve todos os outros. Ou seja, o sistema, nós nunca saímos do sistema, nós estamos envolvidos por ele. Porque não existe nada fora de Deus, não existe nada exterior a Deus. Ou seja, toda a obra divina ela é interior. Por isso que lá, que eu já falei aqui várias vezes, lá no Atos dos Apóstolos está lá, nele existimos, nele nos movemos. E nele nós vamos viver. Ou seja, o plano divino, que a doutrina espírita vai colocar como fluido cosmo universal, certo? Nada mais é do que esse campo imenso, esse campo primordial, interior, intrínseco a todas as coisas. É esse plano representado aqui, né? Por esse plano, onde nós colocamos lá em cima, ó, espírito, que é um, Deus, unidade, totalidade, individualidade, sistema, amor e ordem, não vibracional. Ou seja, aquilo que envolve tudo. Então, se nós pegarmos aqui, ó, toda essa plataforma, né? Seria o plano que envolve todos os demais. Certo? E o que foi a queda? A queda nós saímos do amor, através da individualidade, o egocentrismo que forma a individualidade, e evoluímos para o egoísmo, ou o individualismo. Daí nós fomos para o poder, poder, abandono e carência, carência, medo, inveja, revolta e negação. Então nós podemos dizer que esses aí são os defeitos primordiais. Dentro de cada um deles aí nós podemos fazer uma lista imensa. Por exemplo, dentro da inveja, nós podemos colocar aqui a vaidade, nós podemos colocar o ciúme. Então as mulheres todas estão aqui, certo? Dentro da revolta nós podemos colocar a ira, a cólera, a predominância do masculino. Tá? E a negação, lembrando que todos eles é em relação a Deus, ao próximo e si mesmo. Então, por exemplo, poder em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Você pode olhar que isso são os sentimentos primordiais que nos conduz nas nossas condutas. Então não é o plano familiar, por exemplo, o campo familiar que vai gerar isso. Não são os traumas que vão gerar isso. Não é a educação que vai gerar isso. Isso é próprio da nossa natureza. E nós estamos no caminho de ir retirando essas vibrações. Logicamente que ao cair, também as potencialidades que se relacionam a esses defeitos primordiais permaneceram conosco. Amor, individualidade, egocentrismo, altruísmo. Depois vem graça e glória, que corresponde ao poder.
Abandono e carência, que é semelhança e reciprocidade. Medo, confiança, entrega. Inveja, compaixão. Revolta, humildade e complementabilidade. Negação, fé. Lembra que eu coloquei aqui fé, eu não coloquei aqui crença. Crença está ligado à religião. Eu estou colocando fé, que é o atributo da religiosidade. Então, por isso que nós lutamos no nosso mundo com esses dois conteúdos. Tantos os conteúdos que fazem a nossa alma sentir toda a violência das deficiências da personalidade, como o conteúdo dual, que faz a gente buscar e muitas vezes não conseguir encontrar. Esse processo todo, ele está representado então através do primeiro campo do antissistema, que é todos os universos possíveis. Ou seja, é um campo vibracional. E o antissistema representa todos os universos possíveis. (10 elevado a 500, como alguns cálculos que tem hoje. Sejam eles fluídicos, sejam eles espirituais, sejam eles colônias espirituais. Tudo isso pertence ao antissistema. E é aqui, que esse processo, quanto mais você descer nessa escala dos sentimentos primordiais, mais fundo você vai em torno da matéria. É por isso que lá na parábola do filho pródigo fala que o filho gastou os teus recursos nos reinos distantes e gastou os seus recursos com as prostitutas, que significa a prostituição dos conteúdos sistêmicos. E aqui a dualidade que está dentro de nós. E aqui a mesma coisa, esses sentimentos todos se expressam em Deus, no próximo, em si mesmo. Então isso forma como se fosse o arcabouço primordial de toda a nossa vida. Esse arcabouço primordial será regido pela livre-arbítrio, mais densificado a vontade, mais densificado o desejo. Então nós podemos dizer que o desejo é o vício do livre-arbítrio. A vontade é a expressão do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio real, primordial, verdadeiro, ele está nas dimensões do espírito. Por isso que se você pegar todas as grandes filosofias, se nós pegarmos todos os pensadores do mundo, sempre se discutiu se existe só determinismo ou se existe só livre-arbítrio. Então nós temos uma corrente enorme de filósofos, de pensadores, como Spinoza, por exemplo, que acha que existe só o determinismo. E temos uma corrente que acha que tem o livre-arbítrio. Então nós devemos pensar o seguinte, que se tudo é amor, tudo é livre-arbítrio. Determinismo nada mais é do que consequência da escolha do livre-arbítrio. Ora, dentro dessa visão de liberdade plena, então nós vamos entender que essa liberdade plena existe no sistema. Que no momento que nós fizemos uma escolha primordial, nós ficamos presa dentro desse processo. E dentro dessa prisão você foi concentrando essa escolha. E você vem do espírito até a matéria. Por isso que Emmanuel diz, e o Baldi fala tão bem, que matéria e espíritos é a mesma substância em estágios diferentes. Então no universo tudo é consciência, inclusive o átomo. E essa consciência, na hora que ela desce até o ponto máximo, que é o espaço, ela retorna num processo de expansão e reconquista da sua individualidade. Tá claro? Muito bem. Pessoal de Goiânia, nossos amigos aí da TV Ibis, alguma pergunta? Pessoal de Brasília? Podemos ir? Então nós dividimos aqui, logo depois de todos os universos, logicamente que isso não é uma escala retilínea. Esse processo não é uma escala retilínea, não, nós devemos pensar como Jung fala, que é muito bacana. Ele fala que as camadas do nosso inconsciente e do nosso consciente seriam como camadas geológicas. Elas estão misturadas, elas se interagem. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Ou seja, não vamos colocar isso estritamente como se tivesse uma divisãozinha tão certinha aqui. Apenas um processo esquemático para o nosso entendimento. Então nós temos os campos conscienciais. Então todos os campos conscienciais.
Imagina os campos conscienciais como se fossem bolas. E uma bola dentro de outra bola, dentro de outra bola, dentro de outra bola, dentro de outra bola. Como aquelas bonecas russas, né? Você vai tirando uma bonequinha de dentro da outra. Então isso aí seria os universos e seria os campos conscienciais. Conforme o seu nível e a sua maturidade, você habita um campo consciencial, habita outro campo consciencial. E você vai passando de um campo consciencial para outro. Depois disso, nós dividimos esses campos em campos consciencial mental, campo consciencial médio, campo consciencial menor, mostrando que esses campos vão se expressar através do pensamento. E pode ser desde campos conscienciais maiores até campos conscienciais menores. O que eu quero dizer isso? Um campo com maior extensão, com maior expansão e um campo de menor expansão. Mas aqui nós começamos a manifestar aquilo que vai estar aqui, né? Os campos mentais. Depois aqui, ó, nós temos os campos espirituais. O que são esses campos espirituais? Lembra que quando nós estamos no plano espiritual, a nossa consciência está muito mais expandida que quando nós estamos no campo físico. Mesmo os espíritos que habitam as regiões umbralinas, que habitam as regiões de treva, a consciência dele está mais expandida. Por quê? Porque a matéria faz uma maior contração da consciência e diminui a velocidade de comunicação. Em outras palavras, a matéria amortece a onda vibratória. Ou outra expressão, como diz André Luiz, dentro da matéria, em relação ao plano espiritual, existe uma barreira vibratória. Então, a matéria faz esse processo. E aqui, então, nós teríamos os campos conscienciais, os campos espirituais. E aqui está incluída a queda que Rustem explica. Que você pode desenvolver, depois que você readquire o livre-arbítrio, no processo de evolução, vindo lá do mineral, vegetal, animal, homem, você readquire o livre-arbítrio, você pode fazer a sua evolução no universo espiritual, ou no universo fluídico, como a gente fala, ou no universo energético. Mas aí há de novo, pelo orgulho, vaidade e egoísmo, uma nova queda. E essa queda então faz a gente entrar no ciclo das reencarnações. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Então aqui está caracterizado também esses campos espirituais. Depois nós temos os campos reencarnatórios, que são as diferentes reencarnações que nós já tivemos. Essas reencarnações vai pesar muito no nosso psiquismo, porque ela não é só um conjunto vibratório, ela também é um conjunto de atos. E atos que repercutem no outro ser. E tudo aquilo que repercute no outro ser, nós temos de resgatar. Por isso que Cristo foi tão claro nisso. Não sairás de lá até pagar o último centil. O que é esse pagar? É a gente devolver a vida do que da vida a gente tirou. E essa é a tarefa. E como é que a gente começa isso? A gente começa desde o erro. Aí o erro nos leva à expiação. A expiação nos leva à regeneração. A regeneração nos leva à sublimação. Então, sempre dentro desse processo, onde a gente vai recuperando, devolvendo a vida. E a gente tem duas maneiras de devolver. Uma maneira é que a gente passa pela própria experiência daquilo que a gente já causou. E a outra maneira, através do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então, através do trabalho, através da doação, através do sacrifício, através da renúncia, através da entrega. Então, através dessas duas maneiras, nós vamos recuperando o nosso passado, emitindo ondas iguais e contrárias, consequentemente anulando as ondas vibracionais de maldade ou desequilíbrio ou de desarmonia que nós já geramos no nosso psiquismo. Esse processo continua e vai para os campos familiares. Quando eu coloco o campo familiar aqui, eu quero colocar as famílias espirituais, as famílias reencarnatórias e a nossa família atual. Então nós estamos estudando todos esses campos para chegar aqui, ó. E a gente vai descendo mais, nós temos os campos atuais, né? A nossa família atual e a nossa mente atual. Então você vê que o psiquismo, olha que nós estamos mostrando uma parte desse psiquismo. Nós não estamos mostrando ainda o todo, porque ainda tem muita coisa para acrescentar aqui. Mas em termos didáticos, para poder ficar mais fácil, é melhor a gente ficar dentro dessa visão. Pessoal de Goiânia, pessoal da TV, alguma pergunta? Pessoal de Brasília?
Alguma pergunta? Tudo bem? Ou está entendendo ou não está entendendo nada? Vamos, gente! Como é que tá? Podemos continuar? Próximo slide, por favor. Olha, aqui então está mostrando o processo das consciências e o processo da queda. Então está mostrando o processo da consciência e o processo da queda, né? Então olha lá, ó, tudo é amor. Nós devemos entender que até o egoísmo é amor, só que amor apenas a si mesmo. É aquilo que nós tantas vezes já falamos aqui. Jesus, quando foi dar o exemplo do que é amar, falou, ama o próximo como a si mesmo. Porque é a única forma que a gente concebe o amor. Ou seja, a gente só concebe o amor em relação a si mesmo. Então vamos lá, o amor. Então está mostrando lá, ó, o egoísmo, o poder, o abandono. Vamos lá, Estevão. O egoísmo, o poder, o abandono, o medo, a inveja, a revolta. Como elementos que vai degradando ou vai fazendo com que a nossa consciência vai contraindo. Mas também está presente todas as potencialidades que podem nos devolver o amor. Então o altruísmo, a graça, glória, semelhança, reciprocidade, confiança, entrega, compaixão, imagem, empatia, humildade e compreensão. Tudo isso está dentro da nossa alma. E assim como está a revolta, está a negação, está a fé. E essa negação foi primeiro em relação a Deus. Por isso que a gente tem um universo da maneira que a gente tem um sistema solar dessa magnitude, temos um corpo físico dessa maneira, nós temos a vida funcionando sem que a gente atue em nada e a gente discute a presença de Deus ou não. Temos todo o universo funcionando em leis que a gente gasta séculos e séculos estudando, e tudo que a humanidade estudou até hoje só chegou em partícula, e muitas nem sabem se elas existem, e a gente ainda não fala em Deus. Tudo regulado, tudo sincrônico, tudo dentro de um processo de desenvolvimento e evolução, e nós discutimos a presença de Deus. Por quê? Porque o primeiro processo que nós negamos foi Deus, depois nós negamos o próximo. Olha o próximo. Para que a gente possa respeitar o próximo, nós tivemos de criar leis. A gente não respeita o próximo por amor ao próximo. Você muitas vezes respeita pela presença das leis. Olha como a negação do próximo demorou. Se nós formos pegar a história, por exemplo, da medicina, formos pegar a história da pedagogia, se nós formos pegar a história da evolução do cuidado com a criança no nosso mundo, a gente morre. Como é que isso é possível existir? Por quê? Porque nem o próximo era reconhecido. Aí nós fomos evoluindo e criando leis. Hoje ainda não é. Você no acesso de cólera pode matar alguém. Então nós fomos traçando isso através de leis. E negação de nós mesmos. Olha como essa negação de nós mesmos existe em nossa vida o tempo todo. Seja como não reconhecimento dos nossos valores, seja como um processo de culpa, como um processo de acusação, que chega ao ponto de chegar ao suicídio. Na autodestruição, na automutilação. Então esse processo, todas esses defeitos primordiais, né, esses sentimentos primordiais estão representados aqui. E esses campos coloridos aqui estão representados os campos da queda, a contração da consciência. Que depois de que chega aqui nesse ponto, vai para o animal, vegetal, mineral, átomo, subpartícula, tempo, espaço. Entendendo que o espaço aí tem várias outras dimensões. E aí quando a gente volta, o processo vem. O espaço gera fluxos, dentro do espaço-tempo, que gera subpartícula, que gera átomo, que gera mineral, que gera vegetal, que gera animal, que gera homem, e o homem vai evoluindo. Então, o retorno do filho pródigo é como aquele filme, De Volta para o Futuro. Ou seja, na queda nós já passamos por esse estágio vibratório, e agora nós estamos subindo. A subida é mais lenta, porque nós congelamos na matéria.
E a matéria, então, é o fluxo vibratório que vai nos prendendo. Por isso que quando a gente pega o livro do Espírito, está lá, a matéria é o liame que escraviza o Espírito. Ou seja, a ligação que vai nos prendendo. Então, sair desse primeiro estágio evolutivo é muito difícil para a gente. Gostaria de saber se está bem entendido isso aqui e o quadro anterior. Então nós vamos estudar cada campo desse aqui, ó, representado naqueles campos conscienciais, até chegar no campo familiar, para a gente entender o contexto familiar. Mas lembra, todo esse processo vem de cima para baixo e não de baixo para cima, como muitas vezes se analisa. Ok? Então, eu gostaria que vocês gravassem a imagem passada, podia voltar a imagem, aquela imagem. Ó, guarda isso aqui e guarda as nossas duas naturezas, a natureza sistêmica e antissistêmica. Assim como nós temos uma natureza espiritual e uma natureza encarnada ou corporal. E grava todo o processo de formação do egoísmo, que é pai de todos os vícios, dentro daquilo que nós chamamos, então, de queda consciencial, consequentemente, sentimentos primordiais, e a compensação desse processo que forma a dualidade dentro de nós. E o processo da evolução, da descida involutiva e depois da subida involutiva, como um processo de reconstrução da consciência. É por isso que está claro agora, ó, parirás com dor, porque você vai sair de um nível para outro nível. E o pão, que é o amor, ganharás com o suor do teu esforço. Ou seja, o pão que você vai receber vai ser com o seu trabalho. Lembra, trabalho interior. Então aquilo que nos era ofertado de graça, passa a ser buscado pela consciência. Quanto mais distante ela caiu, mais difícil o retorno, mais lento o retorno e maior dificuldade na subida. Alguma pergunta? Microfone, por favor. Lembra de falar o nome, falar alto, perguntar se está ouvindo. Boa noite, Flávia. Você falou que o processo vem de cima para baixo, né? Mas, por exemplo, o livro dos Espíritos do Evangelho fala que nós fomos criados simples e ignorantes. Como fica isso em relação a esse processo? Presta atenção. Quando Kardec colocou simples e ignorante, ele está colocando a partir de um determinado ponto. Lembra que ele está falando, nós fomos criados, mas dentro do processo evolutivo. O que Kardec explica é o processo evolutivo, que vai do átomo até o arcanjo. Então, nós, dentro do processo evolutivo, fomos criados simples e ignorantes. Agora fica bem claro aqui. Simples por quê? Sem virtudes. Porque as virtudes estão no campo do inconsciente. Ignorante por quê? Porque nós perdemos todo o saber. Então nós estamos partindo aqui, ó, simples e ignorante. Ou seja, um processo determinístico até o processo simples e ignorante, onde o espírito se abre para o livre-arbítrio. Então, quando o Kardec está explicando isso, ele está explicando em relação à evolução e não à criação divina. Porque se você pegar simples e ignorante e jogar para o divino, então a substância divina tinha de ser simples e ignorante. Aí Deus já não seria Deus. Porque nós fomos feitos da mesma substância divina. Olha, se a substância divina fosse simples e ignorante, Deus não seria Deus. E se Deus nos tivesse criado não no limite superior da consciência, mas no limite inferior, então ele criou o filho para sofrer. Porque o próprio Kardec coloca lá que nós vamos para o mundo primitivo, depois mundo de expiação e prova. Por que eu vou para o mundo de expiação e prova se eu não errei? Agora, se nós entendermos que dentro da evolução nós fomos criados simples e ignorantes, que é o ponto mais denso do processo de subida evolutiva, aí tudo bem. Agora, se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma substância divina. E a substância divina tem como ponto primordial a liberdade. Então nós podemos tanto seguir o pensamento divino como negá-lo. No momento que eu nego, eu deixo de me alimentar do pensamento divino, eu contraio a consciência. Saio do espírito e gera matéria.
No momento que eu retorno, porque o amor me atrai, não tem como, eu volto ao processo divino. Ou seja, sair de Deus e voltar para Deus. Agora, se Deus já me cria simples e ignorante e me coloca no mundo de primitiva expiação em prova, esse Deus não é Deus. E outra, que substância divina é simples e ignorante? Tá claro? O que mais? Pessoal de Goiânia, Andrezinho, que está tão olhando para nada, prestando atenção em coisa alguma. Pergunta, pessoal. Pessoal da internet, tem alguma pergunta? Não? Tem, mano? Tá bom. Então vamos lá. Próximo. Podemos ir. Aqui está a vibração, né? A vibração existindo até no espaço. Aqui, ó, é uma visualização até dentro do comprimento de Planck da presença da vibração em tudo, até no espaço. Vamos lá? Depois a vibração, isso aqui está representado um gráfico muito interessante, está no livro do Miguel, que é a representação das vibrações das galáxias em determinados campos, que está muito representada também com os nossos neurônios. Vamos? Aqui é a vibração nossa também, né? Do nosso campo cerebral, mostrando que tudo é vibração. Então Deus significa existir, Ele é a essência da vida. Olha, nós já mostramos aqui várias vezes, incansavelmente, que o Espírito é um só, formado de individualidade, totalidade, unidade e Deus. E nós já mostramos também que Deus pode ser concebido de várias maneiras, né? Deus, se nós pegarmos Deus como essência, Ele é a verdade. Como perfeição, Ele é amor. Como ser, Ele é vida. Então Deus, Ele pode ter essa imensa visão. Quando o Baldi tem uma frase que ele coloca assim: Deus e vida e sistema e amor é a mesma coisa. Então isso que a gente chama de vida, que é indestrutível, é a presença de Deus em nós. Nós podemos definir vida biológica, nós podemos viver vida mental, nós podemos definir vida sentimental, nós podemos definir vida em vários quadrantes. Mas a vida é indestrutível. A vida nada mais é do que a manifestação em nós da presença divina. Então vida é Deus. Por isso que ela é indestrutível. Você consegue destruir corpo físico, mas não destrói a vida, porque ela é imanente em todos os lugares. E você pode olhar que tudo é vida. Você fala, não, mas tem os elementos inorgânicos que não têm vida. Pelo contrário. O movimento é o símbolo da vida. Então, se nós queremos a primeira visão de Deus em nós, essa visão é vida. Então, a vida é a manifestação e a presença de Deus em nós. Se nós mergulharmos nessa onda da vida, nós descobrimos o amor, que é a outra manifestação de Deus em nós. Se nós mergulharmos nesse amor, nós conhecemos a sabedoria, o conhecimento, que a gente chama de verdade. Por isso que Jesus foi tão claro: conhecereis a verdade vos fará livre. A verdade é Deus em nós. Então, vida, amor, verdade. E se você continuar na vida, amor e verdade, você descobre a perfeição. Então essa é a essência de Deus, essa é Deus em nós. Por isso que à medida que você vai evoluindo, você vai começando a escutar o pensamento divino. Logicamente que esse pensamento divino eu coloco entre aspas, porque não tem como comparar o pensamento de Deus com o pensamento nosso, que ainda é matéria. Mas nós estamos falando aqui também, quando eu falo em pensamento divino, eu estou falando em vibração. Logicamente que Deus não vibra. Deus tem de ser a essência de todas as coisas. Como está ali, ó. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Então esse é o processo da evolução. Nos conduzir da vida, do não ser para o ser, do ser para Deus. A primeira manifestação de Deus em nós, a vida. Nos seres orgânicos, a vida está expressa pela afinidade, pela união das partículas e pelo movimento. Nos seres orgânicos,
ela expressa através da vida orgânica, que é o primeiro estágio da manifestação divina. Aí ela começa no afeto, que nos leva ao amor. Começa no conhecimento, que nos leva à sabedoria, que nos leva à verdade. E começa na transformação, que nos leva à perfeição. Então, vida é a manifestação de Deus em nós. Próximo. O nada significa o que não existe. O nada, portanto, não existe. É interessante que muitas filosofias colocam que a criação se deu a partir do nada. O Balde coloca que o nada é apenas a negação daquilo que existe. Ou seja, não houve uma criação do nada. Quando se fala que o Big Bang surgiu da criação do nada, é um engano. Porque o Big Bang é a última fase do processo de queda do espírito. Então, o espírito transforma em energia, a energia se transforma em matéria. O Big Bang é o último grito desse processo. Então, se perguntar o que existia antes do Big Bang, a energia. O que existia antes da energia, o espírito. O que existia antes do Big Bang, o sistema. O verdadeiro reino do espírito, o reino da consciência. Então não houve uma criação do nada, de uma hora para outra, nada. Como se Santo Agostinho discutia muito isso. Quer dizer, Deus ficou um tempo sem fazer nada e de uma hora para outra ele resolve criar. Não, porque nós temos de entender que a criação faz parte do não tempo, da eternidade. E que o tempo é apenas uma fração ou queda dessa eternidade. Próximo. Assim, diante do absoluto, encontramos-nos no relativo. Diante do imutável, no contínuo transformar-se. Diante da perfeição, numa condição de imperfeição. Sempre em movimento para atingir a perfeição. Então nós saímos de um absoluto para um mundo relativo. E nesse mundo relativo nós fomos nos relativando cada vez mais. E estamos voltando nele, mas estamos cercados por esse absoluto. Próximo. Diante da unidade orgânica do todo, encontramos-nos fragmentados e fechados em nosso individual egocentrismo de egoístas. Diante da liberdade do espírito, encontramos-nos prisioneiros no cárcere da matéria e de seu determinismo. Diante da onisciência de Deus, estamos imersos nas trevas da ignorância. Diante do bem e da felicidade da vida, somos presas do mal, da dor e da morte. E essa imagem aqui reflete muito o que o Balde fala. Ele fala que o sistema é como se fosse um espelho. E metade desse espelho quebrou e fragmentou. Então, por isso que o nosso psiquismo ele é fragmentado. O que nós estamos fazendo? Estamos unindo os fragmentos do nosso psiquismo. Por isso que o IBS é Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Essa integração do ser nasce dessa noção. Um processo que nos auxilia e integrando os nossos conteúdos na retomada da consciência maior de que todos somos. Próximo. Explicamos isso para compreender como, existindo em um mundo emborcado do lado negativo em relação a Deus, só sabemos conceber Deus como a negação de tudo que constitui nosso mundo. É aquilo que tantas vezes nós falamos aqui. Quando nós falamos em atributos de Deus, nós não estamos falando o que Deus é, nós estamos falando o que Ele não pode ser. Então a visão que nós ainda temos de Deus é uma visão antropomórfica. Sempre a partir de nós. Sempre pegando o que nós temos no relativo e jogando ao máximo, no superlativo. Mas isso não é Deus. Por isso que Deus não é algo que possa ser discutido. Deus é algo que vai sendo percebido à medida que nós vamos caindo em nós mesmos. Deus é um fenômeno interior. Ele pode ser pregado pelas crenças. E cada um vai acreditar no seu Deus conforme a sua religião e achar que aquilo é Deus. Mas lembra, Deus é um fenômeno interior. Que se manifesta da vida até o amor. E é uma descoberta íntima, própria de cada individualidade. Próximo. Deus não é tudo que nos aparece e existe como real.
Este nosso mundo de matéria, percebido pelos nossos sentidos, não é Deus. Então a ideia mais errônea que a gente tem é: Deus criou o universo. Não, Deus ordena o universo e sustenta o universo. O universo surgiu pela própria queda. Ele surgiu como um produto da queda. Deus é a bondade da recuperação disso aí. Como diz o Balde, o universo, por mais belo que possa parecer, ele é um elemento patológico. Porque ele é a expressão de um processo de queda. Desde a queda mais sutil até a queda mais grosseira. Que é Deus? Deus é a força que sustenta todo esse universo, recriando e criando ele em cada momento. Ok? Um intervalinho de 5 a 10 minutos. Pessoal aí da TV Ibis, 5 minutinhos de descanso. Pessoal, vão retornar? Pessoal de Goiânia, está me ouvindo? Goiânia. Goiânia, está ouvindo? Não está ouvindo, Goiânia? Tudo bem aí? Pessoal, vamos lá? Vamos recomeçar? Nós queremos esclarecer o pessoal da TV Ibis que nós temos um Ibis em Goiânia e um Ibis em Brasília. Todos os dois estão iniciando. E a ligação Goiânia-Brasília, nós já temos algum tempo que nós integramos todos os nossos trabalhos, desde os trabalhos mediúnicos até os trabalhos de estudo, é integrado junto com Goiânia. Então, quando nós falamos de Goiânia, é porque nós estamos integrados já há um tempo. E agora estamos começando essa experiência da TV. O pessoal está dizendo que durante a semana eles vão colocando os vídeos das aulas, seja das aulas, não só das aulas, mas também dos congressos, Congresso Rustem, Congresso Balde. Para quem quiser assistir, é só ir lá no YouTube, colocar o youtube.ibis.org. É isso? Isso aí é o ponto. youtube.com/ibis.org. Lembrando que Ibis é com 2B. Tá bom? Dessa forma, nós podemos assistir também as aulas e acompanhar durante a semana. Então a aula de hoje, na segunda, se não ocorrer nenhum imprevisto, né, porque nós estamos começando, estamos apanhando, né, e tudo a gente tem de fazer por nós mesmos, né, que uma das principais qualidades dos grupos é ser pobre. Então lembra que nós, para montarmos tudo isso, gastamos um tempinho e vamos cometendo erros até que a gente consiga fazer o melhor. Aqui está inclusive, né, na imagem, as aulas. Pessoal de Goiânia, de Brasília e pessoal da TV Ibis. Alguma pergunta? Se tiverem pergunta, pode mandando. Porque a gente estava querendo pegar esse segundo momento da aula, né, depois de um pequeno intervalo, e a gente sempre responder perguntas e tirar dúvidas. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós estamos fazendo um estudo, né, de Deus e do sistema, que é aquele nosso primeiro plano. Continuando. Pessoal de Goiânia, prestando atenção. Caso se pudesse definir o infinito, a definição de Deus para nós deveria estar antes no negativo, isto é, como a negação de tudo que existe para nós em nossa posição. Então a grandeza de Deus nós vamos observar através da sua lei. E interiormente nós vamos observar pela manifestação de Deus em nós que começa na vida. Então esse é o processo da descoberta de Deus. O próximo nós vamos descobrir através da generosidade que caminha para a caridade. Por isso que fala, fora da caridade não há salvação.
Porque o próximo a gente descobre pela generosidade, pela fraternidade, até chegar na caridade. Por que eu falo isso? Porque a gente muitas vezes se engana em relação à caridade. A gente coloca a caridade como benemerência, coloca a caridade como generosidade, como fraternidade. Não. A caridade só existe quando você dá do seu necessário. Que é aquilo que Jesus mostra a viúva colocando aquela moeda no gasofilácio. Ou seja, quando você dá da sua necessidade é caridade. Quando você dá da sua abundância é benemerência. Quando você dá por sentido de afeto ao outro é generosidade. E quando você busca se conciliar com o outro e permitir que o outro também possa existir, é o princípio de fraternidade. Mas caridade é quando você dá do seu necessário. Então a gente muitas vezes fala, fazer caridade. Nós não fazemos caridade nenhuma, nós fazemos benemerência, fazemos generosidade. Caridade só do necessário. E não é só necessário financeiro. É o necessário, inclusive, de condições que você não possui. Muitas vezes a pessoa fala, eu não posso ajudar os outros, porque eu não nem equilibrado eu estou. É assim que você deve ajudar. Você está necessitada de harmonia e equilíbrio. Você é uma desequilibrada e uma desarmonizada. Mas você auxilia os outros a equilibrar e harmonizar. Você está dando do seu necessário. Quando a gente vai e dá do nosso necessário, não tem paciência nenhuma, e você tem a paciência com aquela pessoa, você está dando do seu necessário. Aí é caridade. Então, quão difícil é essa medida? E a caridade que faz o individualismo se aproximar do próximo, iniciando a evolução coletiva. Esse é o processo. E a vida é o primeiro momento de percepção de Deus. E nós estamos emborcados. Então os nossos conceitos em relação a Deus e a nossa visão de Deus é simplesmente infantil. Próximo. Eu gosto muito da imagem. E Jung usou muito a mandala, né? Como a expressão da unidade. Então se nós entendêssemos que cada pétala dessa cada pétala dessa é individualidade. Se nós entendêssemos que o conjunto das pétalas corresponde à coletividade ou totalidade, a união dessas pétalas dentro de um mesmo campo significa a unidade. E tanto no centro como na periferia, em todo esse ambiente, estaria a presença divina. Isso daria para a gente uma imagem. Lembra que toda imagem é distorção da verdade, mas faria a gente compreender melhor. Porque a mandala é uma expressão da totalidade. Sendo as criaturas centelhas de Deus, deviam possuir as qualidades do fogo central, tendo em primeiro lugar a liberdade. Olha, se nós somos da mesma substância divina, lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança. Semelhança significa nós somos da mesma substância, mas não possuímos a mesma potência. Cada filho, ele é unigênito, ou seja, o único da sua espécie. Mas todos são semelhantes. Cada filho é diferente do outro em relação a potencial. E diferente em relação a Deus. Então somos da mesma substância, mas não temos a mesma potência. O que a gente faz no antissistema? A gente tenta substituir Deus. A gente substitui Deus pela palavra natureza, a gente substitui Deus pela palavra leis da natureza. Nós substituímos Deus pela nossa vontade. Nós desafiamos Deus como se isso fosse possível. Nós nos revoltamos contra Deus. Olha, quando você revolta contra Deus, você está revoltando contra o pensamento que está em você, não contra Deus. E fomos criados à imagem, ou seja, a visão holográfica do universo. Todos os seres estão dentro de cada ser. Imagem e semelhança. E o primeiro princípio dessa substância é a liberdade. Quando nós estamos falando de liberdade aqui, nós estamos falando de liberdade do sistema.
Porque essa liberdade que a gente tem como encarnado, é como diz o Balde, é apenas a liberdade pendular. Tá claro? No máximo que você consegue fazer é esse movimento aqui, porque você está fechado dentro de um campo estreito de ação, que nós chamamos de karma, entendendo o karma aqui não como algo determinístico que nos impossibilita agir, mas entendendo o karma aqui como a oportunidade de fazer diferente. Então nós estamos presos, na verdade, num livre-arbítrio muito pequeno. Por quê? Porque antes da gente encarnar, seja pela própria escolha, quando mais evoluídos nós somos, ou pela influência dos mentores, nós já temos uma vida mais ou menos programada. Lembra, uma vida programada e não uma vida fechada. Porque tudo na vida é uma onda de possibilidade expressa por uma onda de probabilidade. Então nós temos possibilidades. Agora, a cada momento nós construímos o nosso destino, mas dentro de um livre-arbítrio, mas já fechado. Agora, o livre-arbítrio total, a liberdade total é do sistema. E essa liberdade total tem de ser tal que me permita não só seguir o sistema ou negá-lo. E negá-lo não só em relação a Deus, como em relação ao próximo, como em relação a mim mesmo. E esse sistema tem de ter em si mesmo a própria cura. Porque caso contrário não é divino. Então, na verdade, a queda é uma busca de caminho que nós fomos aprofundando até chegar na revolta. Por isso que você vê, Adão e Eva não tem revolta quando eles saem do paraíso. Olha lá que interessante. Deus apenas pergunta, Adão, por que comeste? Eva, por que comeste? Mas logo depois, na hora que Adão tem os filhos, né, que são símbolos, lembra que Adão e Eva é parábola. Da mesma maneira que as parábolas do Cristo. Mas logo depois você vê que numa das parábolas, Caim mata Abel. Ou seja, quando a revolta e a negação chegou no máximo. Então, na verdade, quando pergunta para ele, onde está o teu irmão? Ele fala, que tem eu com meu irmão? Ou seja, o que é o irmão ali? É a outra parte de nós que nós matamos no nosso psiquismo. E na hora então que ele vai para um determinado local, que ele foge, ele cria a Torre de Babel, que é exatamente a confusão e a quebra da unidade do nosso psiquismo, que é a fragmentação. E aí o reino já não é mais do céu para a terra, é a tentativa do céu, da terra para o céu. Tanto é verdade que a gente toma as religiões, a gente fala que as religiões são de Deus, conversa fiada. As religiões expressam as nossas convicções. Não vamos confundir religião com religiosidade. Os filhos de Deus só podiam ser livres e conscientes, aceitando permanecer na ordem por livre adesão. O organismo da divindade não podia ser constituído de autônomos, de escravos inconscientes. Então você fala assim, até onde Deus nos criou? Até o limite do livre-arbítrio. Para que a partir daí fôssemos co-criadores. E quando eu estou falando em criação, eu estou falando em tempo. Mas é uma maneira da gente compreender. Mais tarde a gente pode conversar um pouquinho mais para entender que Deus e criatura existem de toda a eternidade. São dois processos complementares. Fala então como é que nós chamamos Deus de Pai? Porque Deus é a fonte de amor, o Filho é a fonte da ação. Dois seres complementares, amor e ação. Como a gente só vive pelo amor, a nutrição vem de Deus, a obra vem do Filho. Mas esse assunto para outros cursos. Vamos lá. Próximo. Todavia há um fato, a sombra não é absolutamente completa. Ela contém, sem dúvida, reflexos de luz. Isso porque, no atual plano de sua vida, o ser humano já percorreu certo trecho do caminho da evolução. Ou seja, já subiu uma certa parte do caminho percorrido na descida. E com isso reconquistou um pouco da perfeição originária. É por isso que nós mostramos lá a dualidade. Olha, os primeiros passos da evolução é determinística.
Por quê? Porque nós vamos reconquistando. Então o átomo está preso em si mesmo. A molécula está presa em si mesmo. O mineral está preso em si mesmo. O vegetal está preso na sensibilidade. O animal está preso no início da sensação, do sentimento e do pensamento. Nós podemos falar que o animal tem pensamento fragmentado. E o homem está preso em si mesmo, expressando pela primeira vez, além do instinto, a razão, e começando a expressar o livre-arbítrio. Então, como nós estamos nessa fase, tem uma parte de nós que começa a se manifestar também, que nós vamos chamar de bondade, que nós vamos chamar de bem, que nós vamos chamar de amor, apesar que amor está muito distante, que nós vamos chamar de afeto, que nós vamos chamar de cuidado, porque já começa ali a pronunciar as nossas potencialidades. Mas ao mesmo tempo estamos afivelados ao egoísmo, que vai nos gerando também uma série de atos, pensamentos e sentimentos menores. E nós estamos nessa luta. Então a fase mais difícil da evolução é essa que nós estamos. Porque é uma fase onde agora não é mais determinística, ou seja, Deus nos trouxe até aqui, dentro de um determinismo. Mas a partir daqui vai ter graus de liberdade. Então você vai fazendo o seu caminho. Então, na verdade, você é um co-criador do caminho que Deus nos chama através do amor. E aí fica difícil, porque esse co-criador de caminhos, ele tem uma liberdade que pode influenciar nas suas escolhas, e essa liberdade tem como principal ponto o egoísmo. Sempre pensando em si mesmo. Daí as lições morais, que é a tentativa de fazer você pensar e agir diferente, fazendo novas trajetórias. Mas mesmo aí você pensa com egoísmo, que você acha que basta você colocar um pensamento moral na cabeça e você vai fazer. É ruim, hein? Aí você começa a reprimir, repressão dá explosão. Aí você começa a sublimar, sublimação da fuga. Então você tem que ser consciente. Nem reprimir e nem tudo soltar, mas conduzir com criatividade íntima. Próximo. Ora, as definições comuns de Deus em sentido positivo foram obtidas elevando-se à potência infinita as mínimas qualidades de perfeição já reconquistada pelo homem, ou intuídas como futura realização a conquistar. Isto é, os pálidos reflexos contidos na sombra. O Jung, a partir de um sonho que ele teve, onde ele caminhava e via sempre a sombra dele, colocou que o conjunto de todos os nossos defeitos forma a sombra. A gente acha que nós somos o Espírito. Olha, o Espírito está pronto. O próprio Cristo falou isso. O Espírito sopra aonde quer e onde lhe ouve a voz. O Espírito está pronto. A carne que é fraca. São palavras do Cristo. Por que o Espírito está pronto? Porque o Espírito é um só. Ele está dentro de nós como força do inconsciente. O Espírito não está no tempo e no espaço, está fora dele. Ou seja, nós somos uns captadores, participamos de um Espírito. Agora, ele manifesta em nós passando pelo filtro da nossa personalidade. O filtro da nossa personalidade está pintado com as nossas sombras. Conforme a cor das nossas sombras, que é os conjuntos dos nossos defeitos. Então, na hora que a manifestação do Espírito passa para nós, ele vai emitir a coloração do nosso mundo íntimo. Então, nós podemos dizer que a personalidade é como um prisma que decompõe a emanação do Espírito. E nós vivemos invertido. Então, o que nós estamos fazendo? Conquistando o Espírito. Por isso que fala, conhece a ti mesmo. Ou seja, conhece o seu próprio self.
Nós estamos em busca do Espírito, porque o Espírito ficou interior, enquanto que a matéria cercou essa manifestação. Nós estamos invertidos. Próximo. Mas sendo os elementos constituintes hierarquicamente coordenados no organismo, não podiam ser idênticos ao centro, ao qual, no que respeita ao conhecimento e poderes, tinham de ficar subordinados como num regime de ordem e harmonia necessária para tudo que é menor e derivado. Ora, o que o Baldo está querendo dizer? Nós, ao participarmos do sistema, nós estamos hierarquicamente organizados. O que é organizados? Nós formávamos um organismo. Então, se nós pegarmos o nosso corpo, ele é um organismo. Então, pega esse organismo, como esse exemplo, e joga no sistema. Então, cada filho realiza uma função que é única, porque ele é um ser único. Mas essa função é voltada para o todo e para a unidade, na interação com Deus. Então, na melhor forma, cada filho recebe de Deus um pensamento que é infinito e único. Porque só ele pode receber aquele pensamento, porque ele é único. E cada filho metaboliza para o outro este pensamento. Então nós vamos entender o que significa o sistema. A emanação divina é única para cada filho, porque cada filho é único. E cada filho metaboliza para o todos essa emanação, sendo Deus o amor, o Filho a ação. Deus o Criador, o Filho o co-criador. Então esse é o sistema. Então, logicamente que ele está organizado. E quando nós falamos em poder divino, na Terra, quando a gente fala em poder, é poder de mando. E você viu que a gente passa isso para Deus? A gente coloca que Deus castiga, nós colocamos que Deus pune, nós colocamos que Deus nos vigia, que Deus é severo, a ira de Deus, como está lá no Velho Testamento. O que é isso? É a visão que a gente tem de poder. Mas Jesus deixou claro o que é poder a nível consciencial, a nível espiritual. É o maior serve o menor. Então nós devemos entender que Deus é o servidor de todos. Por isso que é Pai amoroso que tudo cuida. Você vê que quando o filho volta, na parábola do filho pródigo, não existe uma censura divina. E quando o filho vai embora, pedindo todos os bens, não existe uma repressão divina. Permite que o filho vá e permite que o filho volte. Em nenhum momento você vê uma censura do pai. Isso é interessante. Então nós devemos entender que Deus é amor. E a lei da justiça, ela existe em nós mesmos. Mentaliza um cubo aí, gente. Um cubo. Próxima aula eu vou trazer esse cubo. Mentaliza um cubo. Pega essa caixinha para mim e traz aqui, por favor. Pode fechar. Segura aqui para mim, meu filho. Fica aí mostrando. Tudo bem? Lá vou eu. Posso ir? Vamos pegar aqui essa caixinha. Tá claro? Como se fosse um cubo. Então, eu estou vivendo aqui. Na hora que eu cometo um erro aqui, automaticamente eu projeto para o futuro esse erro restaurado. Ou seja, a justiça existe na nossa própria consciência. Por isso que está lá no Livro dos Espíritos. A consciência é aquela que vela pela moral. Por quê? Porque na hora que eu erro aqui, eu já projetei para o futuro a minha ação de restauração. A justiça é automática e subsiste em nós mesmos. O amor divino vai nos acolher para permitir que esse processo aqui, arremessado para o futuro, se concretize. Então, toda ação realizada aqui é projetada aqui. Se você realizou o bem, aqui será um bem maior. Se você realizou o mal, aqui será a restauração desse mal. Porque a justiça já está dentro da nossa própria consciência. Por isso que você pode enganar quem você quiser. Você só não engana você mesmo.
Você pode fazer uma multidão acreditar nas suas mentiras. Só você não acredita. Você pode arrumar desculpa para todos os seus atos. Só você sabe que você está errado. Então, o processo na consciência, ela já tem dentro de si mesmo a justiça implantada. É por isso que Jesus foi tão claro: bem-aventurados os que têm amor e sede da justiça, porque serão consolados. Porque na hora que você busca justiça aqui, você projeta para o futuro isso aqui. Já subsiste em nós mesmos. Como o tempo, a gente tem de parar para pensar que o tempo é apenas um processo de transformação, você vai lançar para o futuro as suas ações. Então, quanto maior o erro aqui, maior a ação no bem aqui. E é automático. Então, na hora que você vai transitar desse presente para o futuro, você vai modificando a consciência. Até que você chega aqui, vai modificando a personalidade. Até que você chega aqui, você recupera os seus próprios atos. Então, a justiça não tem ninguém comutando no plano espiritual o que você fez ou deixou de fazer. A vida sempre é bondade, ela vai te ajudar a corrigir esse processo. Ok? Por isso que um dos processos que surge aqui é a culpa, que vai estar dentro daquele processo original que eu coloquei lá, certo? A culpa vai estar junto lá do medo. Por quê? Porque a culpa é o primeiro processo de restauração. Mas o que a gente faz? A gente pega a culpa e joga no orgulho. A culpa só serve para poder gerar o arrependimento. E o arrependimento só serve para gerar ação. Quando a culpa fica muito tempo, é sinal que dentro dela está a vaidade e o egoísmo. Tudo bem? Pergunta? Hoje estamos todos calados? TV Web também não escreve? Pessoal de Goiânia. Ó, surgiu uma pergunta aí da TV. A pergunta foi enviada pelo Carlos Eduardo. Ok, se Deus nos traz até o limite do livre-arbítrio para nos atrair pelo amor, por que se o destino é o amor, ele já não nos levou até ele? Ele já nos levou até ele, quem não foi você. Olha, Jesus expressa isso de uma maneira espetacular. Ele fala assim: ô Jerusalém, Jerusalém. Entenda Jerusalém como mundo. Entenda Jerusalém como antissistema. Quantas vezes quis colocá-lo debaixo das asas, assim como a galinha coloca os seus pintainhos, mas vós não o quisestes. Olha a escolha, olha o livre-arbítrio. Essa volta é individual e coletiva, dentro do campo da graça. Deus espera. Mas a volta é um processo interior de cada um. Se você quiser voltar agora, você tem condições de voltar agora. Seria aquilo que a física quântica começa a estudar, o salto quântico. Também nós podemos fazer saltos conscienciais. E nós temos vários exemplos de saltos conscienciais na nossa história. Nós temos Paulo de Tarso, nós temos Madalena, nós temos Buda. Que são saltos conscienciais. Ou saltos iluminativos. Aquele que nós chamamos de bom ladrão. São saltos conscienciais. Agora, nós estamos fechados na nossa própria vontade, no nosso próprio distanciamento e no nosso próprio condicionamento. Então não é Deus que não nos leva. Deus está nos atraindo. Tanto é verdade que nós já estamos a meio caminho. Pega lá no livro dos Espíritos, o homem está a meio caminho. Nós já estamos a meio caminho, graças à presença de Deus em nós. Agora, a nossa chegada depende da nossa caminhada. É aquilo que está na parábola do filho pródigo. Cair em si, ou seja, tomar consciência de. Mas o amor não invade o livre-arbítrio. O amor ampara e espera a decisão do livre-arbítrio.
Então aquilo que é mais respeitado, e a gente pode olhar isso em todas as obras do plano espiritual, é o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a essência da vida. Então enquanto você não quiser, ninguém vai te levar. É você que faz o seu caminho. Mais alguma? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Então vamos entender. Nós estamos estudando o primeiro campo, para depois a gente entender os campos menores, até chegar no campo familiar, que vai ser o enfoque maior do nosso trabalho. E quem sabe, né, a gente trabalha esse semestre e o semestre que vem com esse tema, para que a gente possa aprofundar bem a questão familiar. Ok? Então quero agradecer a todos, pessoal de Goiânia, um beijo, pessoal de Brasília, pessoal da TV Ibis, até semana que vem. As dificuldades que tiveram de ver ou de ouvir, semana que vem a gente vai melhorando, é só mandar para a gente falando, porque a gente vai tentando aperfeiçoar. Nós estamos no processo inicial de tudo isso aí, e estamos longe ainda de um padrão de qualidade, mas vamos chegar nele.